E agora a gente vai para esse momento. E a gente precisa valorizar muito esse momento. As irmãs vão compartilhar conosco um pouco da palavra profética, né? Elas vão ser fiéis transmissoras da palavra. E a gente queria chamar aqui a irmã Kátia. Para quem não sabe, ela é minha tia, tia Kátia, e a irmã Jacilene, de Mamanguape. Vamos receber as irmãs, fervorosamente. Senhor Jesus. Amém. Amém, minhas amadas irmãs. Ó Senhor Jesus, que lindo ver esse comprometimento. Minhas amadas, que felicidade nós estamos sentindo aqui em nosso coração. Como nós temos vivido dias felizes. Ó Senhor, fazendo uma retrospectiva de tudo que eu já vivi na igreja, eu nunca vivi um tempo tão feliz. Vendo tanto comprometimento de todas as faixas etárias. Todas nós estamos envolvidas, ó Senhor, em um só mover, em proporcionar para o Senhor uma festa como essa. Senhor Jesus, desfrutamos, irmãs, de unidade e de unanimidade. A unidade, ela só é possível no Espírito, irmãs. É impossível um momento como esse, se nós não estivermos conectadas ao Senhor. Nós não estivermos conectadas, de fato, a esse Deus Todo-Poderoso que nos une através dessa palavra. Senhor Jesus, a unidade é dada pelo Espírito. Efésios 4:3, ele testifica isso para nós, né? Que somente no Senhor nós temos essa unidade. E essa unidade nos traz o vínculo da paz. Essa paz que nós temos sentido aqui nesse momento, né? Uma paz que provém do nosso amado Senhor. E por vivermos e buscarmos a unidade com o Senhor, a unidade do Espírito, nós desfrutamos também de unanimidade. A unanimidade que é nos dada através das nossas atitudes de buscar o Senhor, né? A unanimidade é na nossa alma. É aquilo que nós gostamos, que não gostamos, a forma como eu penso, como eu acho que deve ser, mas quando eu me conecto com a unanimidade de Jacilene, né? Quando eu me conecto com o Deus, com o Senhor que está nele, isso causa em nós essa unanimidade, esse amor, e aí a nossa alma se une também, trazendo para nós a unidade. E é isso que nós temos vivido hoje. Senhor Jesus, pensando a mesma coisa, sentindo esse amor, sendo unidas de alma. Um exemplo claro, irmãs, de unanimidade está em 2 Samuel 23, 15 e 16, quando aqueles guerreiros, aqueles 3 valentes de Davi, eles ouviram o sussurro de Davi. Eu queria beber um pouco daquela água, daquele poço. Davi apenas sussurrou. Davi não precisou pedir para eles, mas eles prontamente se dispuseram, eles se comprometeram a correr e a buscar aquela água. Ó Senhor Jesus, assim deve ser o meu coração, minhas amadas, assim deve ser o nosso coração de comprometimento, de pensarmos concordemente, de pensar e de sentir o que as nossas irmãs sentem, né? Para nós corrermos também, para nós nos comprometermos com a causa de nossas irmãs. E isso vai gerar em nós algo grandioso. Ó Senhor Jesus, nós temos essa unidade, essa unanimidade. E esse sentimento que é gerado em nós, ele vai sendo infundido cada dia mais através das práticas que o Senhor tem nos dado. Tantas práticas maravilhosas nós já tivemos aqui hoje, né? Tudo isso nós temos praticado em nosso dia a dia. Ó Senhor Jesus, hoje, nesse instante, minhas amadas, agora nós temos a prova que nós temos vivido essa unanimidade, né? Nós nos dispusemos aqui, as irmãs chamaram as caravanas de tantas localidades diferentes e todas nós tivemos o sentimento de estarmos aqui hoje, né? Nos deslocamos com tantas lutas, tantas batalhas foram travadas, eu tenho certeza, por cada uma de vocês e por mim também, mas o Senhor venceu. Nós nos comprometemos com essa causa de expressarmos hoje, nessa tarde e noite, a vontade do Senhor, de agradarmos a Ele, todas juntas. Ó Senhor Jesus, e é assim que o Senhor quer que nós façamos, que nós vivamos e que nós possamos andar, porque quando nós andamos no Espírito, ó Senhor, tudo se torna tão pequeno, né? As dificuldades que vão nos surgindo vão se tornando pequenos, e o Senhor propõe para nós, em Gálatas, 2 tipos de andar. O primeiro deles está em Gálatas 5:16. Se os irmãos pudessem projetar Gálatas 5:16. É possível?
Amém, meus amados. Senhor Jesus. As irmãs que estiverem com a Bíblia podem abrir Gálatas 5,16. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ó Senhor, o versículo 17 diz, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja do vosso querer. Senhor Jesus, então muitas vezes nós andamos dessa forma, fazendo as coisas do nosso querer, o Senhor vai nos alinhando, né? Vai nos alinhando e nos faz andar com andar peripatel, ainda com muita liberdade. Eu ainda oro na hora que eu quero, eu ainda vou para a reunião quando eu quero, né? Vou ter comunhão com o Senhor, eu vou fazer a imersão, mas meu com tanta liberdade ainda, mesmo tendo a vida de Deus me dirigindo, me direcionando, mas eu ainda tenho muita liberdade. Mas o Senhor vai avançando. Quanto mais praticarmos, mesmo dessa forma, irmãs, com essa liberdade que ainda há na nossa carne, o Senhor vai ganhando. Nós vamos vencendo a carne e nós passamos a andar no andar estoiquel, aquele andar que o Senhor requer um maior comprometimento de cada uma de nós, onde de fato nós nos engajamos com as causas do Senhor. Aí esse versículo está em Gálatas 5:25. Por favor, irmão, se puder. Gálatas 5:25. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo muito rico e muito conhecido por nós. Vamos ler, irmãs? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse, minhas amadas, é um andar como uma marcha militar. É aquele que anda através de uma voz de comando. Nós temos recebido uma voz de comando? Amém, pela voz de comando. É na mesma cadência, no mesmo ritmo, na mesma onda, na mesma frequência, assim como o raio laser. As irmãs projetaram agora para nós agora, não foi uns focos de raio laser aqui, e as irmãs que iniciaram aqui conosco também falaram na questão de que está havendo um raio laser muito bonito aqui hoje, essa tonalidade de verde, todas nós em uma só frequência. É assim que o Senhor quer que andemos, né? Todas cadenciadas, seguindo essa voz de comando, sendo direcionadas, ó Senhor Jesus, com grande precisão, como de fato o raio laser grande estrago na seara do nosso inimigo, naquele que quer nos destruir. Se eu estou sozinha, eu sou uma presa fácil, mas quando eu me uno com minha irmã, quando eu me uno com um batalhão de mulheres desse, que se dispõem a dar cadenciado, aí o inimigo é fichinha para nós. Vamos nos comprometer, amadas, em estarmos juntas. Ó Senhor Jesus, é por isso que o Senhor tem nos dado tantas ferramentas não têm sido dadas, né? Hoje nós desfrutamos de tantas delas aqui. Ó Senhor, e todas elas, cada ferramenta que nos é dada é algo como uma injeção de ânimo para nós. Senhor Jesus. E tudo isso, irmãs, vão formando uma câmara de energização. Vocês estão se sentindo assim energizadas nessa tarde? Desde o momento, irmãs, que eu entrei ali, que eu fui recepcionada pelas irmãs com aquele amor, com aquele carinho, depois um desfrute desses hinos, da imersão, ó Senhor, da oração, do grito de guerra, é como uma injeção de ânimo e eu me senti energizada. É isso que a igreja está fazendo conosco hoje, irmãs. Não há mais tempo para mornidão, não há mais tempo para questionamentos, né, para nós estarmos pensando como é que deve ser, será que é assim mesmo? Irmãs, vamos fazer e vamos deixar acontecer, porque o Senhor está provando isso para nós. Uma tarde como essa é prova viva do que o Senhor tem cumprido em nosso meio. Ó Senhor Jesus, desde 2020, irmãs, quando aquela profecia foi nos dada, que os adolescentes viriam como as gotas de orvalho, né, como a aurora que surgiria. Aí foi acontecendo e a gente meio que sem entender, né? Lá na minha localidade tem as irmãs mais idosas que pensam assim, a reunião agora virou uma bagunça. Eu acho que muitas localidades, né, pensam, e assim, a gente até podia pensar no começo, meio que sem entender, e hoje a gente desfruta de tudo que esses adolescentes desfrutam. Tem hora que eu penso assim, que eu sou um adolescente também. Estou pulando, embora que depois vá tomar remédio, mas o que importa, irmãs,
é o momento, né? Nós entrarmos nessa onda, nessa mesma cadência, para termos esse frescor, esse desfrute que essas adolescentes têm trazendo para nós. Irmãs, os adolescentes começaram, né? Ainda assim, meio que sem a ajuda de todo mundo, e hoje a gente vê aqui o TCI, né? Vemos tropas, vemos capitães, vemos a intendência, todas juntas, irmãs, nessa mesma frequência. Isso é algo muito glorioso. Nós podemos desfrutar todos juntos da mesma maneira, com esse frescor, com esse vigor. E é isso que o Senhor está fazendo conosco, né? Nos unindo para nos fortalecermos juntas, nos fazendo cada dia mais comprometidas com a sua obra. Senhor Jesus. E aí, irmãs, tudo isso que o Senhor tem proposto para nós hoje é porque Deus quer encerrar esta era, né? Então, Deus ele tem nos energizado porque Ele quer encerrar esta era. Eu gostaria muito que as irmãs pudessem falar para a irmã que está ao seu lado. Deus deseja encerrar esta era e Ele conta com você. Deus deseja encerrar essa era. Ele conta com você. Amém. Amém. Senhor Jesus. E nesse tempo, amém. Nesse tempo atual, o Senhor ele quer usar a igreja como uma arma poderosa. Senhor Jesus, irmãs, é uma arma que vai causar muito impacto. Tá? Ela é altamente poderosa. E nesse desfrute da mensagem, né, o Senhor traz para nós muita palavra e traz também a comparação com o raio laser. Né? E a gente, quando nós nos aprofundamos e vemos as características, as propriedades do raio laser, a gente começa a entender muita coisa. Né? O raio laser ele tem as propriedades especiais, como a gente já desfrutou. Né? Ele tem a mesma frequência, né? Ele é direcional, então essa característica faz com que ele tenha grande precisão, né? Tenha um corte de qualquer material. Ele é coerente, e essa coerência o que é isso? É se multiplicar de forma coordenada, né? Senhor Jesus. Essa combinação, tem outras, tá? Mas é essa combinação que faz com que o raio laser ele tenha tantas aplicações. E o Senhor hoje, irmãos, tem dado tanta coisa para nós na igreja. Né? O Senhor tem dado muita palavra, né? Ferramentas, muitos encargos. Por quê? Porque Ele quer que a igreja ela seja como um raio laser celestial. Né? Senhor Jesus. A igreja, irmãos, pode executar a obra de Deus nessa terra de maneira poderosa. Né? E eu e você somos parte dessa igreja. Né? Somos o corpo. Então, nós precisamos seguir na mesma frequência. Né? Nós precisamos ter o mesmo sentimento. Senhor Jesus, precisamos ser um em Cristo. Né? Porque se cada um pensar uma coisa, não vai funcionar. Né? Nós não vamos ter força. Então, o Senhor precisa que nós vivamos na mesma frequência, tendo o mesmo amor umas para com as outras. Mas isso é o raio laser já pronto, certo? Mas para que ele seja produzido, há uma necessidade de energização. Né? Essas características são dele já pronto, raio laser, prontinho. Mas a gente pode pensar, né, e voltar, mas como ele é produzido? Ele precisa dessa energização. E a igreja, mas para executar a vontade de Deus aqui na Terra, ela também precisa dessa energia. Né? Senhor Jesus, o Senhor é muito sábio. E aí, quanto mais a vinda dele se aproxima, mais a igreja precisa de energia, que é para chegar firme até o final. Nesse momento, eu até lembro, né, uma mulher, quando ela está próxima, né, a dar à luz, ela sabe que vai precisar de muita energia para o nascimento. Né? Então, o Senhor está próximo de voltar. A igreja precisava, irmãos, dessa energia, né, desse vigor, desse frescor, que é para reinar com Cristo, né, para trazer o Senhor de volta. Eu gostaria de ler com as irmãs o Salmo 110, 3. Eu vou ler aqui, tá, irmãs? As irmãs vão acompanhando. Apresente-se
voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Irmãos, está aqui na palavra, Senhor Jesus. Né? E por isso, irmãs, assim como o orvalho, o Senhor nos deu os adolescentes, nos deu os jovens, para trazer renovação, frescor e força. Né? Então, esse é um impulso. Tá? O Senhor deu um impulso para que a igreja pudesse ter parte, né, nessa energia e energizar outros. E aí, irmãs, eu só trazer mais um exemplo, né, para as irmãs. Uma pessoa, quando ela está com alguma deficiência de vitaminas, eu acho que já pode ter acontecido com algumas irmãs, fica fraca, indisposta, né, cansada, sem ânimo, e daí vai procurar resolver isso e, é tal vitamina. Vamos, um exemplo, vitamina D. E aí você toma uma dose alta de vitamina D, injetável. Irmãs, dá um ânimo, eu digo porque já aconteceu comigo. Tá? Dá um ânimo e você não sabe nem o que fazer com tanta energia. Né? Só que depois, se não houver manutenção, vai caindo. Tá? Para quem tem deficiência de absorção, essa vitamina ela vai diminuindo, né? Mas o Senhor, ele é sábio, né? Então, ele deu essa dose de energia, né? Ele traz essa força, essa renovação, esse vigor dos adolescentes, mas ele nos colocou na igreja, porque a igreja é uma câmara de energização, que é o coração do raio laser, tá? Então, ele precisa disso. Então, a igreja hoje é essa câmara. A sua energia, irmã, não vai baixar, tá? Então, só é permanecer na igreja, permanecer buscando, desfrutando. Senhor Jesus. Então, eu gostaria de encorajar você e dizer à irmã que está ao seu lado, irmã, se mantenha energizada. Se mantenha energizada. Amém. Mas não deixe essa energia baixar. Não deixe essa energia baixar. Quando você perceber que está querendo cansar, aí você tem que, preciso me energizar. Senhor Jesus. Então, não vamos deixar, irmãs, os níveis de energia caírem, né? Vamos nos manter energizadas, vamos nos manter comprometidas com Cristo e com a igreja. E a melhor notícia, né, irmãs, que tem lugar nessa câmara para todo mundo, tá? Amém. Eu acho que as irmãs não escutaram, não, Jacilene. Irmãs, tem lugar para todo mundo. Amém. O Senhor, irmãs, quer as crianças, os adolescentes, os jovens, intendentes. Esqueci mais alguma classe? Não. É para todo mundo, tá? Todo mundo, tem lugar para todo mundo. Senhor Jesus. Então, irmãs, mulheres energizadas são comprometidas e energizam outras mulheres. Amém. Vamos nos energizar? Amém. Aleluia, vamos nos energizar. O Senhor quer nos energizar, minhas amadas. E para isso, ó Senhor Jesus, eu preciso desfrutar de tudo que o Senhor tem me oferecido. Irmãs, também eu preciso sair da esfera do certo e do errado. Eu preciso sair da esfera do julgamento. Irmãs, como ainda nos pegamos julgando? Como ainda nos pegamos arrazoando e querendo medir medir a dificuldade dos irmãos pela minha régua. Né? Mas se fosse eu, não faria assim. Mas assim não teria caído nessa situação. Irmãs, vamos desfrutar do Senhor. Vamos desfrutar do amor, do beneplácito, do amor doador que o Senhor tem, galardoador que o Senhor tem para com todas nós, longânimo, cheio de brandura. Nós precisamos sair também daqueles bons comportamentos, né, autoconfeccionados pela nossa mente. Claro que nós precisamos, irmãs, ter um andar de filhas de Deus, mas não impressionados em seguir apenas regras, né? Aqueles dogmas que minha mente criou do certo e do errado e de julgar todas as coisas, mas é viver pelo Espírito, é pedir ao Senhor que me direcione e me encha de amor, porque quando eu me encho do amor de Deus, minhas amadas, o amor que Ele tem me dado, esse sentimento de compadecer-se, né, da dor do outro, ele é liberado de mim, porque da forma como eu quero ser, né, compreendida muitas vezes nas minhas falhas, nas minhas dificuldades, eu preciso agir para com a minha irmã, porque ela
ela é a imagem e a semelhança de Deus. É ela que vai me fazer reinar. Irmãs, sozinhas nós não conseguiremos. Ó Senhor, nós precisamos muito umas das outras. Então, se eu piso, se eu maltrato, se eu julgo a irmã que vai me levar ao reino, com quem é que eu vou poder contar? Que o Senhor nos encha nessa tarde. Ó Senhor, que o Senhor nos enche nosso viver do amor que vem dele, das entranháveis misericórdias do Senhor, né? Dos afetos de misericórdia do Senhor. Ó Senhor Jesus, quanto mais, irmãs, a gente buscar a presença do Senhor, quanto mais a gente se humilhar na presença dEle, mais do amor dEle vai sendo infundido em nós. Ó Senhor, e nós vamos nos comprometendo assim espontaneamente com as causas dEle, né? Praticando as ferramentas, e a vida dEle vai sendo infundida em nós. Mas aí nós vamos adquirindo também esse espírito de brandura, né? Vamos compreender as situações que nos sobrevêm, as situações que sobrevêm com as irmãs, que muitas vezes são como um trampolim, né? Para a gente ultrapassar e avançar mais na obra do Senhor. Senhor Jesus, irmãs, nós temos tantas limitações ainda, né? E tantos afazeres que nós temos no nosso dia a dia, que se nós formos olhar, cada uma de nós aqui, das mais jovens às mais idosas, todas nós temos nossos compromissos, né? A maioria de nós aqui são mães, são esposas, são donas de casa, trabalham fora e temos afazeres de casa também, né? E muitas vezes a gente se vê sem tempo de servir ao Senhor. Senhor, mas como? Como é que eu vou servir? Aí o irmão chega para nós e diz, trabalhar, vamos servir. Senhor, mas como? Que tempo eu tenho, Senhor, para servir a Ti? Ó, Senhor Jesus, nos ensina, Senhor, a servir no descanso. Aí o irmão vem com mais uma ferramenta para nós. Ó, Senhor, a missão família. Pega o telefone, você está em casa, 5 minutos, ligue para uma pessoa, aí o Senhor coloca uma pessoa no seu coração. Aí você pensa assim, Senhor, essa pessoa, ela tem tanto problema. Senhor, eu já tenho demais. Eu vou ligar para ela, só vou ouvir problema. Não aguento mais não. O Senhor diz, ligue. Ligue para ela, é para ela mesmo que você vai ligar. Aí o irmão nos encorajou essa semana, minhas amadas, a fazermos essa experiência. Ele falou com tanta veemência, experimente ligar para aquela pessoa que o Senhor colocar no seu coração, que tem mais problema do que você. Ó Senhor, que você acha que tem mais problema do que você. Aí o Senhor nos traz um alento, né? Naqueles versículos de Mateus 11, de 28 a 30, quando o Senhor nos chama para nós irmos a Ele. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, né? O Senhor pede para a gente tomar o jugo um do outro, para nós carregarmos juntas, né? O jugo uma da outra. E assim, irmãs, nós vamos ser aliviadas. É uma promessa que o Senhor nos dá, é que nós seremos aliviadas. Quando você faz uma ligação como essa, que você recebe aquela descarga, muitas vezes, de tantos problemas que o Senhor lhe ilumina e você vai com a palavra de alento, com a palavra de consolação. Quando você olha, você está descansando nos braços do Pai. Irmãs, quem nunca aqui passou por isso, né? De nós nos darmos ao Senhor, nos comprometermos em servirmos ao Senhor, de levarmos de fato os fardos umas das outras e sentirmos sendo carregadas nos braços do Pai. É assim que o Senhor nos leva, né? É assim que o Senhor nos quer, é carregando, né? Ó Senhor Jesus, as lutas umas das outras, para que de fato nós cheguemos juntas, cruzando a linha final. É isso que nós precisamos fazer, nos dispor, né, a cuidarmos umas das outras. E nós temos uma ferramenta tão simples, né, e tão de fácil acesso, que é a imersão. Se eu não sei o que dizer, eu posso ligar para uma pessoa somente e dizer, vamos desfrutar aqui do ponto 1 da imersão, fazer aquela leitura, e o Senhor vai encher-la de alegria, vai encher-la de vigor e vai nos encher também. Então, irmãs, são tantas ferramentas que temos, né, para nos alimentarmos e alimentarmos outras, que nós não podemos dizer assim, naquele dia eu dizer, mas Senhor, eu não tive tempo de servir ao Senhor. É a todo tempo, irmãs, é a tempo e fora de tempo. É no trabalho, né? É em casa, é onde nós estivermos. Nós podemos desfrutar dessas ferramentas e estarmos nessa mesma câmara de energização. Ó Senhor Jesus, muitas ferramentas preciosas nós temos para praticar diariamente. E todas elas, irmãs, todas essas ferramentas, das mais diversas que já tiveram aqui hoje, né? São como sementes para nós. São como sementes para nós semearmos para o que é eterno. O Senhor quer que nós semeemos hoje, para nós colhermos no que é eterno. Irmãs,
o Senhor tem nos dado. Então, nós não podemos, naquele dia, dizer que nós não tivemos essa oportunidade, negligenciar tudo que nos tem sido oferecido, né? Ó Senhor Jesus, tudo o que fazemos hoje na igreja, todas as coisas, é uma semeadura. Todas as nossas atitudes, tudo que eu faço ou que eu deixo de fazer, fazem parte de uma semeadura, e um dia eu vou colher. Senhor Jesus, e o resultado será eterno. Esse resultado será positivo ou será negativo? Mas eu só vou ter uma surpresa lá no que é eterno se eu estiver semeando hoje o que é negativo. Mas se eu estiver envolvida com todas as práticas que o Senhor tem me dado, eu vou semear o que é positivo para o Senhor, né? E a colheita vai ser gloriosa. Ó Senhor Jesus, irmãs, Gálatas 6, do 7 ao 10, o Senhor tem uma advertência para nós, né? Muito grande, a irmã vai desfrutar desses versículos, mas o Senhor fala assim para nós, o que é que nós temos semeado hoje? Que nós possamos fazer uma reflexão, minhas amadas, o que é que eu tenho semeado hoje? O que eu tenho semeado hoje é para o Espírito ou é para a carne? Mas isso é muito sério, né? Se a gente for refletir assim, tudo que eu faço hoje vai ter uma consequência lá no porvir, vai ter uma consequência lá no futuro e eternamente. Mas já pararam para pensar que não vai ter fim? Não vai ter uma outra chance quando a gente estiver lá na eternidade, né? Então, assim, eu preciso, de fato, saber que vão ter estágios lá e que vai estar no maior conforto quem mais estiver hoje labutando, quem mais estiver hoje semeando com lágrimas, com as dificuldades que nós passamos mesmo, vai estar lá sendo, assim, tão acariciada pelo Senhor, tão agraciada, né, como recompensa de tudo que foi feito aqui. Ó Senhor Jesus, o irmão Pedro, no finalzinho da palavra, da mensagem essa semana, ele falou isso aí, enfatizando para nós como algo muito sério. E eu gravei demais essa frase que ele falou, né? Ficou inculcada na minha mente. O que semeamos hoje definirá o nosso estado na eternidade. Vamos repetir mais essa frase. O que semeamos hoje definirá o nosso estado na eternidade. Então, vamos nos comprometer, minhas amadas, a semear o que é positivo. Vamos nos comprometer a semear aquilo que o Senhor nos traz como as melhores ferramentas para nós nos energizarmos, energizando umas às outras. Vamos nos comprometer com a palavra. Amém. Amém. Vamos ler, irmãs? Gálatas 6, 7 e 8. Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Essa palavra, irmãs, não é para condenação, mas é oportunidade. É oportunidade para que eu possa ir diante do Senhor e perguntar, Senhor, o que eu tenho semeado? É oportunidade para você ir diante do Senhor e perguntar, Senhor, eu tenho semeado para a carne ou eu tenho semeado para o Espírito? Então, é uma oportunidade, né, para que nós venhamos nos examinar. E caso contrário, se eu estiver ainda semeando para a carne, que eu possa me arrepender, né? E voltar ao Espírito e começar, né, um viver semeando para o Espírito. Disso tudo, irmãs, uma coisa é certa, não tem como mudar. O que for semeado para a carne produz corrupção, né? Então, o Senhor já nos falou isso. Mas, né, irmãs, se semearmos para o Espírito, colheremos o que tem valor eterno. Senhor Jesus, e aí eu lembrei de um versículo, eu vou ler para as irmãs. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, a escolha é minha e a escolha é sua. Mas nós precisamos escolher a vida. Amém. Senhor Jesus. Escolhamos a vida, mas é uma questão muito séria.
né? Todas as nossas escolhas, elas têm consequências. Né? E o Senhor, Ele com muito amor, Ele tem nos alertado e tem nos direcionado. Ele tem dito, filha, escolhe a vida, escolhe semear para o Espírito. Então, a escolha é minha e é sua. Né? E eu sei que nós, como mulheres comprometidas, escolhemos a vida. Amém. Que a cada amanhecer, irmãs, nós possamos escolher estar comprometidas com Cristo e com a igreja. Amém? Eu quero só falar um pedacinho de um hino que eu lembrei na hora, que fala assim, o finalzinho. A escolha boa e certa depende de você. Preciosa é a vida. Escolha, pois, viver. Amém. Senhor Amém. Jesus. Escolhe, pois, viver. Vamos escolher a vida, minhas amadas. E para finalizar, eu vou pedir aos irmãos para projetarem o último versículo de Gálatas, do livro de Gálatas, Gálatas 6:18. E eu peço a todas as amadas irmãs para ficarem de pé, para nós lermos esse versículo com muito vigor, né? É a bênção final que está no livro de Gálatas, para que nós todas sejamos abençoadas ricamente nessa tarde, nós possamos abençoar umas às outras. Amém. Ó Senhor Jesus, no versículo fala irmãos, nós podemos ler irmãs, tá certo? Vamos abençoar umas às outras. Amém. Gálatas 6:18. Os irmãos vão poder projetar. Senhor Jesus, vamos invocar o Senhor, minhas amadas. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Vamos ler firmes em uma só cadência, minhas amadas. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãs, com o vosso Espírito. Amém. Aleluia. Vamos nos comprometer, minhas amadas. Amém. Nós somos mulheres abençoadas e essa graça está sobre nós. As irmãs se comprometem com o Senhor. Amém. Que sejamos abençoadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. As irmãs desfrutaram da palavra? As irmãs anotaram pontos da palavra? Amém. Eu anotei 2 pontos, irmãs, muito preciosos, né? Um foi assim: Deus precisava desse momento na vida da igreja para Ele voltar. Se mantenha energizada. Ó Senhor Jesus. Mas nós temos ferramentas para isso, né? Então, a gente queria... Sim, e teve outra frase, né? Que falou assim: mulheres energizadas são comprometidas. Se eu estou nessa câmara de energização, se eu estou recebendo esses fótons, se eu estou recebendo a palavra, eu sou comprometida. Ó Senhor Jesus. Amém.